Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Livro de Esté, capítulo de número 2. Eu vivi boa parte da adolescência no sul dos Estados Unidos, na Flórida. E ao chegar, eu fiz um amigo que também era novo por lá. Ele era de Belém do Pará e não parecia gostar tanto da ideia de viver longe do Brasil. Por exemplo, para ele, todas as americanas, meninas americanas, eram feias comparadas às brasileiras. Era pelo menos o que ele me dizia ao início da amizade. 6 meses depois, as coisas começaram a mudar. Das mesmas meninas, ele já dizia, não são tão feias assim. Elas até que são bonitinhas. Com 6 meses para frente, já virando 1 ano que estava longe do Brasil, o mesmo amigo já dizia, Renan, elas são lindas. Praticamente modelos. Esta é a situação em que muitos jovens se encontram. Às vezes ficam até desesperados, pensando que estão passando do tempo, que nunca vão encontrar a pessoa certa. Se parecem muito com aquele camisa 9 do seu time, que há meses não consegue marcar um gol. Meio desesperado, ele chuta de qualquer canto do campo. Já teve um assim no seu time? A defesa adversária abriu, ele chuta. Ele tenta de gol olímpico, ele vai de barriga, vai de canela. E às vezes, irmãos, por mais que ele tente, a fase é ruim mesmo. Não tem jeito. A bola bate nas 2 traves e não entra. Vai entrando, o zagueiro tira em cima da linha. E quando marca, o juiz anula dizendo que estava impedido. Não é fácil. Eu sei, jovem. Mas não está fácil para ninguém. Nem mesmo para o rei Xerxes, que provavelmente não era tão jovem quanto você. Certamente não conhecia futebol. Mas como muitos jovens, ou camisas número 9, ele está neste capítulo desesperado para ter uma nova mulher. Para tanto, ele abre um concurso de beleza, através do qual vai conhecer e depois coroar Esté como a nova rainha da Pérsia. Para os nossos irmãos judeus, não havia nada de interessante naquele concurso. Não parecia importante. No entanto, como vamos descobrir, irmãos, através daquele concurso, Deus estava liderando, guiando o seu povo para a vontade dele. É assim. Deus guia o seu povo através de sua providência. Meros atos humanos, todos a serviço do propósito do nosso Deus. Vamos ler o texto sagrado? Capítulo número 2. Nós vamos ler apenas os versos 1, 2, 3 e 4 para começar. E ao longo da mensagem, nós voltaremos ao texto para fazer a leitura dos demais versos, ou dos versos principais. O texto sagrado diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. E esse conselho agradou o rei, e ele o pôs em execução. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia que se chama pelo teu nome,
pela maneira graciosa através da qual o Senhor lida conosco neste dia. Todos são importantes, todos devem ser teus. Nenhum, Senhor, é mais significativo do que o domingo. Pois é durante o domingo que o Senhor reúne o teu povo para falar ao coração dele. E como nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Como precisamos aprender sobre a tua liderança. Sobre a maneira através da qual o Senhor guia as nossas vidas. Dá que este seja um dia oportuno, frutífero, na transmissão da tua palavra. Assiste-me enquanto prego a palavra. Assiste a tua igreja enquanto a mesma escuta a tua palavra. Dá que ao final deste culto tenhamos aprendido, Senhor, sobre a tua liderança. E que estejamos mais confiantes no Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. O autor sagrado abre o capítulo 2 com a expressão adverbial algum tempo depois. Por trás dela escondem-se 4 anos entre o primeiro casamento de Xerxes e seu divórcio e o segundo casamento de Xerxes e o banquete que ele vai dar para Ester. De acordo com o capítulo 1, o banquete de Vasti se deu no 3º ano do reinado dele. Segundo o capítulo 2, o banquete de Ester vai acontecer no 7º ano. Mas o que é que ele estava fazendo no intervalo em que Xerxes se ocupou durante os 4 anos que separaram esses 2 momentos importantes? De acordo com a professora de Antigo Testamento, Karen Jobs, que citei no último domingo, o rei da Pérsia estava lutando contra a Grécia, fazendo frente contra o império da Grécia. O esforço, no entanto, foi inútil, pois depois do período, ele voltou para casa, derrotado diante dos gregos e enfraquecido perante o próprio povo. Como lidou com a derrota? Como a assimilou? O que fez para esquecer o fracasso? De acordo com a mesma professora, e ela cita historiadores da época, este homem se entregou aos prazeres carnais e egoístas. É por isso então que, segundo o verso 1, ele pensa outra vez em Vasti. Mas imediatamente ele se lembra do que falou para ela: nunca mais você poderá se apresentar, nunca mais você terá a oportunidade de vir à minha presença. E agora? Os mesmos conselheiros do capítulo 1 trazem-lhe uma excelente ideia. Façamos um concurso de beleza. Rapidamente, nos versos que nós lemos, eles baixam um edital. Elas precisam ser virgens, precisam ser belas, precisam passar por um tratamento de beleza que durará 1 ano. E depois de provadas, uma a uma, o rei fará a escolha para substituir Vasti. Será que alguém conversou com as moças? Será que foram consultadas? Claro que não, irmãos. Como fazia com os homens, Xerxes fez com as mulheres. Todos eram súditos dele. Todos lhe eram propriedade de direito. Como explica Jan Duguid, um comentarista, ao império não importava se os pais tinham outros planos para as filhas. E não existia no mundo antigo o ditado contemporâneo: meu corpo, minhas regras. Na verdade, só existia uma regra na Pérsia: agradar e satisfazer o imperador. Os nossos irmãos, como reagiram diante do concurso?
É provável que mudassem de canal quando a propaganda surgia na TV, meio que se perguntando em que um concurso de beleza vai mudar a nossa vida na prática. Não é importante, não é relevante. Parecia mesmo, irmãos, irrelevante. E talvez fosse, se Deus não estivesse envolvido com aquele concurso. Não era um culto, era um concurso de beleza. Não parecia espiritual, era por demais material e um tanto quanto superficial. Mas pasmem vocês, é assim que Deus guia o seu povo. Nem sempre Ele abre o mar, quase nunca Ele envia fogo à terra. A providência divina nos guia muito mais através de eventos corriqueiros, ordinários, aparentemente sem importância. Não dependa de um sonho. Não espere por um sinal miraculoso. Alegre-se. Deus já está guiando a sua vida para a glória do nome dele. A pergunta é: como ele o faz? Como é que Deus nos guia através de sua providência? A partir deste episódio, irmãos, o concurso de Esther, eu posso oferecer 3 respostas à nossa pergunta. Inicialmente, eu posso dizer que é Deus quem nos leva soberanamente aos concursos deste mundo também. Abriu-se o edital e o concurso em breve começará. Os judeus não têm opção. Como os demais povos do império também são propriedades de Xerxes. Sendo assim, muitas judias terão de comparecer ao concurso. Muitas foram. O autor sagrado, no entanto, dá atenção especial a uma: Esther. E antes de falar dela, o mesmo nos fala sobre outro personagem central do livro, Mardoqueu. Sobre ele, o autor sagrado registra no verso 5. Nesse tempo, vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ou seja, ele é um israelita, um judeu de pedigree. O cara é judeu de verdade. E como foi que ele chegou à Pérsia? Verso de número 6. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio pelas mãos de Nabucodonosor. Ele não chegou com as próprias pernas. O imperador mais forte o tomou pela mão e o arrastou ao exílio. Se não fez isso literalmente com ele, foi o que fez com os pais ou os avós dele. É provável que Mardoqueu seja de 2ª ou 3ª geração que já nasceu no exílio. E é claro que ele tinha família lá. Esposa, provavelmente filhos biológicos, mas certamente ele tinha uma filha adotiva. É o que o verso 7 registra. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram.
Eis aqui, portanto, os dois personagens centrais do livro, Mardoqueu e Esté, por ordem de idade. Sobre eles eu quero fazer duas notas que são muito importantes. A primeira, os dois são judeus, mas vivem na Pérsia. Em casa, Mardoqueu é um judeu de carteirinha. Tem linhagem judaica. Provavelmente adora a Yahvé. No trabalho ele é outro persa. Tem um nome persa, em homenagem a um deus persa ou babilônico, Marduk. Esté vive o mesmo conflito, irmãos. Para os judeus, ela é Hadassah, em homenagem a uma árvore de Israel. Para os persas, ela é Esté, em homenagem a uma deusa pagã dos persas. Estes dois irmãos, representando outros milhares, vivem como eu e vocês, em dois mundos. Trata-se, portanto, de uma situação difícil. Mas graças a Deus, eles não estavam sozinhos na Pérsia. Não é sem propósito, por exemplo, que o autor sagrado também usa uma expressão adverbial de tempo para apresentar Mardoqueu e Esté. Você viu isso? Ao abrir o capítulo, ele diz, algum tempo depois, ao nos apresentar Mardoqueu e Esté, ele escreve, nesse tempo vivia na cidadela de Susã. Não é apenas uma expressão adverbial sem importância, irmãos. Trata-se de uma narrativa bíblica. É uma dica de interpretação. Mais do que isso, é uma sugestão da providência. A tristeza de Xerxes, o concurso de beleza da Pérsia, o exílio de Mardoqueu e a adoção de Esté, todos os eventos estavam sob a mão invisível de Deus. Não foi Nabucodonosor que por vontade própria levou Mardoqueu de Jerusalém para o exílio. Foi Deus. A adoção de Esté não é por acaso, não é sem razão. Grandes eventos, pequenos eventos, todos eles estão sujeitos à mão do Senhor. É assim que Deus guia o seu povo. Você crê, meu irmão? Você crê que na prática Deus está guiando a sua vida também? Então descanse. Descanse na providência do seu Deus, pois Ele está no controle das coisas pequenas e banais. A tristeza de Xerxes, o concurso de beleza da Pérsia. Mas também está no controle das coisas grandes e complicadas da vida. Um exílio nacional, uma adoção de uma criança. Esther não teve escolha. Ela não escolheu perder os pais. Ela não escolheu ser adotada. Ela não escolheu chegar ao palácio do rei. Ela foi empurrada às situações. Mardoqueu tampouco escolheu o exílio. Ele foi levado ao exílio. Não é assim que às vezes nos sentimos na vida? Às vezes nós temos a sensação de que estamos sendo simplesmente levados. Outras pessoas escolhem por nós. A vida de repente se impõe sobre os nossos sonhos, jogando-os por terra e abrindo ruas e avenidas com as quais nós não sonhamos. É assim que se encontra ao início deste ano. Se você é cristão, você não precisa se desesperar. Não foi seu patrão.
não foi o Congresso, não é a vida. É Deus quem está guiando você para a glória dele, para o seu bem. Tudo o que vê agora é uma situação de exílio difícil. A única coisa que enxerga é uma criança que precisa de adoção. Meu irmão, Deus sempre tem uma história especial dentro das histórias que nós conseguimos enxergar. Esta criança adotiva vai salvar o mundo para a glória de Deus. Este homem que ficou para trás no exílio será instrumento de Deus para preservar a mãe do nosso Salvador. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com o seu filho, com a sua vida, apesar das dificuldades deste exílio. Como diz o pastor John Piper, Deus está fazendo 1000 coisas através da única coisa que conseguimos enxergar com os olhos. Louvado seja o nosso Deus por isso. É assim que você crê, meu irmão? Você crê mesmo que Deus está guiando a sua vida? Então viva no mundo cristão, mas não como o mundo. Esté e Mardoqueu vivem na Pérsia, mas são judeus o tempo todo. Nós somos cristãos, mas vivemos em um mundo não cristão. Como? Vamos nos isolar do mundo? Vamos criar um gueto evangélico para fugir do contato com o mundo porque temos medo dele? Ou vamos para o outro extremo? Vamos nos envolver totalmente com o mundo, ter os mesmos sonhos, aspirações, costumes, culturas, objetivos de vida? Nenhum, nem outro, irmãos. Os dois extremos são problemáticos. Se nos afastamos do mundo, por exemplo, não cumprimos a missão. Orando também por nós, Jesus disse ao Pai: eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas como me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. O mesmo disse o Senhor através do profeta Jeremias aos exilados da Babilônia: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem em favor dela. E me parece que esta também era a mensagem por trás da pergunta retórica dos anjos no dia da ascensão. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Cristão, não é tempo de fugir do mundo. Não é tempo de abandonar o mundo. Não é tempo sequer de especular sobre nossa saída do mundo. Deus nos colocou aqui, não para passarmos sem significado. Deus nos colocou aqui para a proclamação do Evangelho. Precisamos ir às mesmas escolas. Não tenha medo de fazer isso. Precisamos frequentar os mesmos locais de trabalho. Não tenha medo de fazer isso. Precisamos estar bem perto do mundo, sim, com o propósito de lhe proclamar a única mensagem que pode colocar as pessoas que estão lá dentro do reino de Deus e para sempre. Precisamos, portanto, estar perto. Contudo, este perto tem limite, tem barreiras, porque a aproximação com o mundo é perigosa e pode ser, por demais, destruidora. O mundo pode nos levar à desobediência, irmãos.
e ao pecado. E estes últimos dois podem trazer consequências duras e de longo alcance. Pense, por exemplo, nos dois personagens do texto. Por que Mardoqueu e Esté foram para o exílio? Porque seus pais pecaram. E porque eles não voltaram quando Ciro lhes deu carta branca? Voltem para Jerusalém. Porque talvez eles mesmos estivessem em pecado. Talvez estivessem encantados com o mundo. Alguns deles já tinham negócios na Pérsia. A vida ia bem no exílio. Por que voltar a Jerusalém para começar do zero? Ainda que a vida fosse mais difícil em Israel, irmãos, teria sido infinitamente melhor do ponto de vista espiritual. Se Mardoqueu tivesse voltado, Esther nunca teria sido laçada e obrigada a se casar com um rei pagão. Ela jamais teria sido cortada de sua família, e muito menos da adoração ao seu Deus. Vocês estão me entendendo? A aproximação precisa de cuidado e limite, pois ela pode ser muito perigosa. Quer um exemplo? Eu poderia citar muitos, mas eu vou destacar apenas um que julgo muito importante. Alguns pais cristãos abertamente negligenciam o dia do Senhor. Trocam-no por qualquer coisa. Descanso, lazer, trabalho. E de maneira ingênua pensam: não teremos problemas. Quem garante? Ou você não sabe que seu filho também é um pecador? Se eles não estiverem na adoração do verdadeiro Deus, inevitavelmente eles vão adorar falsos deuses. E como eu e você muitas vezes fazemos, eles também vão ouvir os convites do mundo, vão ceder às tentações do mundo, vão seguir os prazeres do mundo. E lá pelas tantas, quando você estiver chorando pelos cantos por não saber onde eles estão, você vai implorá-los para voltarem. E sabe o que eles vão dizer? Pai, eu aprendi com você. Mãe, eu aprendi com a senhora. A senhora também não dava valor, porque eu devo dar. A senhora trocava o culto por qualquer coisa no domingo, porque é que eu tenho que ir agora. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Não brinque. O mundo é dádiva de Deus, tem muitas bênçãos de Deus, mas ele é muito perigoso para o cristão. Estejamos no mundo confiando na providência divina, mas não sejamos como o mundo. É muito perigoso. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Como é que Deus nos guia, irmãos? Usando este episódio de Esté, eu também posso dizer que é Deus. É Deus quem nos abençoa nos concursos deste mundo. Os dois mundos de Esté colidiram em uma fatídica manhã. De acordo com o verso de número 8, quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. E Esté também foi trazida ao palácio do rei. Sobre Mardoqueu, o autor já nos disse, ele foi levado por Nabucodonosor. Lembram disso? Agora sobre Esté, o mesmo autor diz, ela foi trazida ao palácio. Ambos estão sob o poder do Império Persa. Estão sendo aparentemente guiados pela força do homem. E até certo ponto estavam mesmo.
Esther chegou ao palácio pela força do Estado. Não sabemos se ela gostou ou detestou a ideia. O que sabemos é que Hegai, verso de número 9, gostou dela e a favoreceu. Como? Lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e a transferiu junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Com isso, eu entendo que o autor está dizendo, ela venceu a primeira etapa do concurso. Ela passou no teste inicial. Qual é a segunda? Antes dela, nós precisamos notar 2 detalhes dos versos 10 e 11, irmãos. De acordo com o verso 10, Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Por quê, irmãos? O que é que ele temia? Talvez estivesse temendo sair do concurso. Se descobrirem que você é judia, você talvez perca a vaga. Eu acho que não. É mais provável que ele já sentisse no ar perigo e perseguição. Minha filha, fique calada. Nós não estamos em casa. Tenha cuidado com o que você vai falar. Ainda assim, eu não posso precisar. A razão por trás da ordem dele. O que temos aqui, ao menos, é uma filha adotiva que obedece ao pai. E um pai que não abandona a filha que tem. Pois o verso 11 nos diz que diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava. Ele estava por perto. Ele queria saber como pais precisam estar, como pais devem saber sobre seus filhos. Segunda etapa daquele concurso, versos 12 e 13, ou apenas o 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. Seis meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Chegava ao palácio e passava 1 ano neste duro processo de se tornar ainda mais bela. Depois, irmãos, verso 13. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá, e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Era apenas uma noite com o rei. E se fossem preteridas, as jovens seriam banidas da presença dele. E teriam que viver definitivamente reclusas dentro de um harém. Não sei se elas sonhavam com a eleição dele, ou se esperavam ardentemente a rejeição. O que sei é que era uma vida monótona, cheia de luxo, mas sem significado, como muitas mulheres ainda vivem nos nossos dias, cuidando da beleza do corpo,
mas sem um significado de vida. Eis que chegou a vez de Esther. Verso de número 15. O texto registra quando chegou a vez dela, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha. Ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Outra vez o autor está destacando como uma jovem que obedece à liderança, que confia no superior. Mas também, diz o texto, mesmo sem adornos, mesmo sem muito ouro, Esther causava, final do verso 15, boa impressão a todos os que a viam. E de novo o verso 16 nos diz, ela foi levada. Ela não escolheu ir. Foi levada ao rei Xerxes, à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O autor sagrado, irmãos, de propósito, esconde os detalhes daquela noite. Ele também esconde os sentimentos de Esther. Ela gostou daquilo, ela odiou aquilo, não sabemos. O próprio autor silencia-se sobre o assunto. Ele não emite um juízo sobre a situação. Ele não a desaprova, por exemplo, por ter pecado aqui. Deitado com um homem e depois se casado com ele, sabendo que ele não era do povo de Deus. Ele não a desaprova. Mas também não a aprova explicitamente. Ele só está narrando os fatos. Agora, há um detalhe no texto. Outra vez, uma dica interpretativa. Ao início e ao final da competição. No verso 9, o autor sagrado nos disse que Hegai favoreceu Esther. Lembram disso? Aqui ao verso 15, ou melhor, 17, ele diz o mesmo do rei. O rei Xerxes também favoreceu Esther. Palavras e expressões-chave são importantes para a interpretação de qualquer texto, inclusive de narrativas. Se ele mesmo está em silêncio, não aprovando ou desaprovando a daça à judia, me parece que com a escolha das palavras, o autor sagrado está assim nos dizendo: Deus, a despeito destes pecados, abençoou Esther para a glória do nome dele. E agora, cristão? O que fazemos com este texto? O que falamos de Esther? Antes de qualquer coisa, por favor, tenha calma. Não se apresse para julgá-la. Tenha calma com seus irmãos também. Não se apresse para julgá-los quando se enrolam com as coisas deste mundo. Às vezes, de longe, nós pensamos: eu faria diferente. Eu escolheria melhor. Eu não teria caído na armadilha. Eu teria feito. Eu seria. Como é que você pode ter tanta certeza? Nós vivemos em um mundo caído, irmãos. Nem sempre tomamos as melhores decisões. Às vezes não temos tempo para pensar, orar ou consultar. Em muitas situações, como os nossos irmãos, nós somos levados, empurrados. E sejamos sinceros, nós somos pecadores mesmo.
É o que fazemos de melhor. Nós erramos, nós pecamos. E quando pecamos, quando nos enrolamos com as coisas deste mundo, a última coisa que queremos ouvir é um julgamento apressado, moralista, chato e sem graça dos nossos irmãos. O camarada não pergunta nem como eu estou. Já chega solando. Não quer saber o que aconteceu. Já chega me arrebentando, meu irmão. Nós não gostamos quando pessoas nos tratam assim. Então por que tratamos pessoas da mesma maneira? Tenha calma, meu irmão. Coloca o pé no freio. Em vez de falar do seu irmão, ore primeiro por ele. Em vez de julgá-lo imediatamente, nutra no seu coração misericórdia. Tenha paciência. A vida não é tão simples e tão fácil assim. Às vezes, nos enrolamos mesmo. E se você está enrolado, se é você quem se encontra enrolado com o mundo, faça um favor à sua vida cristã. Siga em frente. Eu vou explicar. Para alguns cristãos, Esther não é o melhor exemplo. Como coloca um comentarista, com certeza, ela não é nenhum Daniel. Por agora está no mundo e parece ser totalmente do mundo. Ainda assim, escreve o autor, o pecado dela não a desqualifica para a oportunidade de obedecer e servir a Deus mais tarde. Estão me entendendo? Pecados passados não nos excluem de papel significativo no roteiro de Deus para o futuro. Eis uma boa notícia para todos os pecadores que estão aqui. Especialmente para aqueles que se acham agora enrolados com este mundo. Você casou com um não cristão? Como Esther? Você sabia que era perigoso? Sabia que era arriscado? Você escolheu a carreira profissional por ambição egoísta, pensando apenas em facilidade ou dinheiro? Você viveu boa parte de sua vida passada buscando os mesmos alvos dos homens e mulheres deste mundo? Deus pode abençoar homens e mulheres pecadores. Agora, outra vez eu digo, não é tão simples assim. Não é do tipo, eu abençoo e ponto. Não, irmãos. Ele o fez. Mas ele o fez ao custo altíssimo da vida de seu filho unigênito. Ele tomou forma humana. Viveu no mundo dos homens. Para ao final de 33 anos se apresentar diante de Deus. Momentaneamente assumiu nosso pecado e culpa. E imediatamente colocou em nós as vestes de sua justiça. O que na prática significa que quando Deus olha para esta igreja, Ele não vê um bando de gente ruim e pecadora. Ele vê um bando de gente salva e remida pelo sangue de Cristo Jesus. Louve a Deus por isso, meu irmão. Deus pode e vai nos abençoar para a glória dEle. Ele vai fazer mais. Ele vai usar gente pecadora para avançar o reino dEle, para realizar coisas extraordinárias para a glória dEle. Não é o que Ele vai fazer com Esther? Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Ele pode extrair beleza de nosso passado feio. Ele é fera em fazer isso. Graças a Deus por sua graça. Redundante, mas é bom. Agora, embora Esther não seja mesmo o melhor exemplo em algumas coisas, comparando-a, por exemplo, com Daniel e seus amigos, que foram à morte, quase, pelas mesmas circunstâncias.
como é que ela pode nos ajudar? Ainda que de maneira negativa e posteriormente de maneira positiva. Por exemplo, como é que ela ajuda jovens que querem se casar, que querem ir ao altar de Deus? Jovens solteiras e cristãs, não entrem na competição do mundo de Esther. Em outras palavras, não dependam da beleza física, não dependam de perfumes ou cosméticos, dependam do Senhor. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo sobre as mulheres, escreveu que elas se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, registra algo semelhante. Ele escreve: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada através de um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Os dois apóstolos enfocam algo maior e melhor do que beleza física. Paulo fala de boas obras, ou seja, de vida piedosa diante de Deus. Pedro fala de interior, de tranquilidade, de uma vida que é agradável a Deus. Solteiras cristãs vivem em paz com Deus. Vivem em paz para fazer por Deus. Não vivem em desespero e não fazem qualquer coisa para serem aceitas pelos homens. Elas estão em paz. Elas foram aceitas pelo Rei da Glória. Elas não dependem de artifícios do reino dos homens. Elas não vivem tentando dar um jeito para chamar a atenção. Elas vivem para Deus, diante de Deus, fazendo por Deus e em oração, dependendo de Deus. Jovens solteiros, não sejam como este rei aqui não, viu? Não brinquem de harém, de namorada. Não tratem pessoas assim. Não achem que devem fazer uma escolha apenas pelo exterior, pela beleza física das meninas. Não! O autor sagrado declara sim que Esther era muito bonita do lado de fora. Mas implicitamente, ele também está falando da beleza do caráter dela. Ela seguiu as instruções de seu pai adotivo. Ela seguiu as instruções de seu líder no harém. Em todo o tempo ela foi dócil, estava calada, se revelou humilde. Não é sem propósito. Pois o sábio Salomão escreve que uma mulher insensata é pura exibição. Mas a sábia é simples e humilde de coração. Em outras palavras, jovens solteiros, procurem por mais do que pele e cabelo. Procurem o coração. Aprendam a conhecer a pessoa por inteiro. Se apaixonem por pessoas por inteiro. Conheçam-nas ao conversar e ao caminhar com elas. Não sejam apressados e não se enganem pelo exterior. Jovens de Deus escolhem como Deus. E como é que Deus escolhe, irmãos? Samuel,
eu não escolho como o homem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Que o Senhor nos ajude, jovens solteiros. Que vocês façam boas escolhas, à luz do padrão bíblico, e não do padrão cultural de beleza. Amém, irmãos? Por fim, depois de nos dizer que Deus nos leva aos concursos deste mundo, mesmo quando não entendemos, e depois de nos dizer que Deus nos abençoa, apesar de nossos pecados, o autor sagrado termina o texto dizendo que Deus nos vê. Ele nos vê em meio aos concursos deste mundo. Ele nos percebe, Ele cuida, Ele protege, Ele ajuda o seu povo. Os últimos versos do capítulo nos mostram, de novo, o caminho da promoção de Esther, como uma espécie de replay. De acordo com o autor sagrado, verso de número 20, irmãos. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Me parece que o autor sagrado está dizendo o seguinte: Esther não chegou ao topo sozinha. Ela não chegou ao topo porque era bela apenas. Ela foi ajudada. Ela foi instruída. Mardoqueu esteve o tempo inteiro ao lado dela, guiando-a em meio ao império da Pérsia. Ela chegou sim, mas também por causa da ajuda dele. E ele? Ele também foi promovido por causa dela. É o que o verso 19 nos diz. Quando registra que Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esta expressão, junto à porta do palácio real, como sugerem muitos comentaristas, falam de uma posição formal de emprego. O pai adotivo de Esther se tornou funcionário público da Pérsia, também por causa dela. Tudo certo, tudo acontecendo como ele, por exemplo, planejou. Só que agora vem a mensagem, irmãos, importante dos últimos versos 21, 22 e 23. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, era o que fazia desde a promoção, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tinha boquinha lá não, meu irmão. Tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do próprio rei. Você não acha que está faltando alguma coisa aqui? Quem descobriu o plano ou a conspiração para assassinar o rei? Mardoqueu. Quem contou a Esther? Mardoqueu. E quando Esther contou ao rei, ela o fez em nome de quem? Mardoqueu. E o que é que Mardoqueu ganhou? Nada. Ao menos por agora, nenhum obrigado, nenhuma gratificação, nenhuma promoção como ele imaginou. O rei não o viu, sequer agradeceu.
Não é assim que nos encontramos às vezes no reino dos homens? Algumas pessoas pensam mesmo que trabalho duro e muito estudo vão levá-las ao sucesso da vida. Será, irmãos? Você acha que passar no Enem depende só de você? E você acha que o seu negócio depende exclusivamente de planejamento estratégico? Eis um exemplo, irmãos. Mardoqueu fez tudo certo e da primeira vez conseguiu a promoção do Esther. Mas agora ele fez tudo certo de novo e não conseguiu a promoção que queria. Nós não estamos no controle das situações como imaginamos que estamos. Às vezes fazemos tudo certo, estudamos todo o conteúdo, temos disciplina, esforço, dedicação, hora certa para as coisas certas e ainda assim não passamos. Planejamos, investimos, contratamos consultores que sabem mais do que a gente e o negócio não vai. Cristão nem sempre vai dar certo. Você nem sempre será aprovado. Nem sempre será escolhido. Que mensagem animadora, irmão. Você não acha? Quer um conselho, Mardoqueu? Estude muito. Trabalhe duro. Mas ao final do dia, dependa de Deus. Se Ele lhe permitir a aprovação do Enem que você quer, dê a Ele a glória. Se Ele permitir sucesso na sua empresa, reparta o lucro com o reino dEle. Mas se Ele impedi-lo de passar, dê a Ele a glória também. E se Ele não lhe permitir sucesso e prosperidade, continue grato e feliz na presença dEle. Por quê, Renan? Porque Ele sabe o que está fazendo. Mardoqueu não foi visto pelo rei agora, irmãos. Em alguns capítulos, por causa de uma insônia, o rei vai se lembrar dele e vai honrá-lo na presença de seu maior inimigo. O que é que eu quero com isso? Deus sabe, jovem, quando abrir a porta do Enem para você. Deus sabe quando fechá-la também. Deus sabe, meu irmão, quando abrir as portas para o seu negócio, mas Ele também sabe quando segurar o seu negócio. Deus sabe o que está fazendo. Ele está guiando você através de portas abertas e também através de portas fechadas. Dependa dEle e viva para a glória dEle. Mas e como lidamos com os chefes superiores que não nos enxergam no trabalho? Tem alguém assim na repartição? Você faz tudo certo. Você trabalha mais do que os demais. Você tenta ajudar os outros. Seu chefe nem o vê. Não agradece. Sai na sexta-feira antes de todo mundo sem sequer dizer bom final de semana. Você achava que era justo receber a promoção? Você tinha certeza que seria você? E o chefe escolheu a outra pessoa que acabou de chegar? Porque tinha interesses outros. Ele não o viu. Ela não o viu. Tenha calma, meu irmão. E seja feliz. Deus o viu em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, você é alvo do constante e bondoso olhar do Pai.
vivemos em um mundo caído, em meio a pessoas caídas que nem sempre são justas, nem sempre percebem, nem sempre agradecem, eu sei. Tenha bom ânimo. Talvez você não seja reconhecido mesmo por aqui, mas em breve, à entrada do reino celestial, Cristo estará de pé esperando por você. E naquela ocasião, Ele vai reconhecê-lo para sempre. Consegue imaginar a cena? O missionário estava voltando do campo e durante o trajeto se perguntava quem estará no aeroporto para me receber. Ao chegar só estava lá o pai dele. Só que com ele vinha um político e dezenas de pessoas esperavam por ele. Ele chegou em casa triste e disse à família que ficaria sozinho no quarto. Mas minutos depois ele saiu do quarto e agora estampando um sorriso no rosto. E quando perguntaram-lhe o que aconteceu, ele respondeu: eu me lembrei. Eu ainda não cheguei em casa. Em breve estarei lá. Quando chegar, o meu Senhor estará de pé. Ele vai me reconhecer, dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Entre no reino que lhe foi preparado antes da fundação do mundo. O superior não o viu. Você não foi promovido. Em breve, você será. Por aquele que se fez pecado no seu lugar, para dar a você o que era dele somente por direito, um reino celestial. As pessoas não o notaram, não o perceberam. Deus deveria ter virado o rosto contra você. Eu e você fizemos de tudo para não sermos vistos por Ele. Mas quando Cristo foi à cruz, o Pai resolveu virar o rosto para Ele, para que por meio dele, Ele pudesse nos ver todos como filhos benditos para sempre. É assim que você crê, meu irmão? Então descanse. Camisa nova, a fase ruim vai passar. Uma hora ou outra você vai marcar outra vez. Mas se é cristão, não se desespere. Não seja tomado pela ansiedade. E não caia naquela de ansiedade é o mal do século, não. Ela está em nosso coração desde o Éden. Ela não é vencida com remédio. Ela é vencida com confiança. Creia. O seu Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo quando você não percebe, Ele ainda assim está guiando o seu povo para a glória dEle. Renan, eu sou impaciente. Eu não consigo esperar. Esperar é chato. Quer fazer alguma coisa? Eu sugiro preparação. Você viu a preparação pela qual Esté passou para se encontrar com um rei pagão? Estaria disposto a fazer alguma coisa semelhante para se encontrar com o seu rei celestial? Nós admiramos pessoas que chegam longe na vida. Falamos de suas conquistas. Percebemos, notamos a trajetória delas. Como se prepararam, como estudaram, como fizeram, como sofreram. Temos alguma disposição para preparar o coração para aquele encontro, irmãos? O seu rei não é em nada parecido com Xerxes. Ele não vai usá-lo e depois descartá-lo. Ele não o quer apenas porque você é belo. Ele não vai colocar uma coroa na sua cabeça se você vencer uma competição ou um concurso. Na verdade, para colocar uma coroa na sua cabeça, Ele primeiro teve de usar uma coroa de espinhos. Ele não exigiu de você
um tratamento de beleza por 12 meses. Reparação com cosméticos. Não. Ele mesmo peregrinou por 33 anos. Como preparação. E quando foi à cruz, ele não esperou de seus súditos adoração. Ele se permitiu ser humilhado, tripudiado, envergonhado, consumido até pela ira de Deus, a fim de colocar você com coroa no reino celestial de seu Pai. Carreira vai passar, meu irmão. Em breve ninguém vai lembrar de você. Reconhecimento nem todos nos darão na vida. O que Cristo fez por nós é eterno, irmãos. Vale a pena. A partir de hoje e para todo sempre, nós somos reconhecidos por Deus como filhos adotivos do Pai. Viva em preparação. Não seja pego de surpresa. Em breve ele estará sobre as nuvens. Voltará para buscar a noiva. E como diz Hebreus 9, esperar pelo retorno dele é prova de salvação. Não há nada melhor neste mundo. Até lá, descansemos o coração no Senhor e confiemos na verdade da providência divina. Deus está guiando o seu povo através de eventos comuns, corriqueiros, ordinários. Todos servem ao seu propósito, dão glória ao seu nome e promovem o bem-estar dos nossos corações. Fiquemos de pé, irmãos, e terminemos este culto em adoração ao nosso Deus. Senhor, esta é a nossa esperança. Nosso país não terá solução definitiva em outubro. Quer com este ou aquele candidato, ainda seremos liderados por um pecador. Nossa solução definitiva está no teu retorno, Senhor. A alegria do nosso coração não será plenamente satisfeita com dádivas e experiências terrenas, por melhores que sejam. A alegria do nosso coração será plenamente experimentada quando estivermos face a face com o Senhor. Então dá que pelo teu Espírito os nossos olhos se movam nesta tarde, da terra para o céu, dos homens para Cristo, do pecado para a santidade, do medo para a confiança, Senhor, da ansiedade para a fé. Tu estás no controle de todas as coisas. E continua guiando-nos em meio às mais diferentes e adversas situações da vida. Não estamos nas mãos de superiores. Não estamos nas mãos do político. Não estamos nas mãos de homens, Senhor. Nós estamos sob a tua mão bondosa e invisível. Dá que em ti tenhamos paz nesta noite, tranquilidade de coração, alegria no espírito, por saber que o Senhor está guiando as nossas vidas. Ó Senhor, leva-nos aos nossos lares em paz e sob a tua destra. Nos dá um final de feriado também em paz e sob a tua mão. E que vivamos em todo o tempo, Senhor, confiando em ti. No mundo, mas não como o mundo. No reino dos homens, mas para o reino de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que a comunhão, o poder, o cuidado e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos que se chamam pelo nome de nosso Deus, hoje e sempre. E esta igreja diz em uma só voz: amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, meus irmãos. Saiamos sob a bênção e a influência da palavra de Deus.